Eu queria deixar essa principal mensagem. As 10 ideias básicas que, enfim, em uma hora dá para trazer algumas referências, alguns conceitos, mas se vocês levassem alguma coisa que eu falei, eu gostaria que fosse pelo menos uma, que vocês levassem essas 10 aqui. São as coisas que, olhando aqueles números iniciais, que em 12 anos, e hoje, que mais de 3.500 professores de alguma maneira aplicam, faz o negócio ter sentido para mim. Então, primeiro, é pensar e vender a ideia do que você quer que seu aluno treine como atleta para ele ter o corpo de um. Então, você quer pensar muito mais em movimento que em músculo. Então, você começar a trabalhar com outro ideal de boa forma física, com outro padrão estético, e privilegiar o movimento, privilegiar a eficiência deles e ter isso sempre bem definido dentro das sessões. Segundo ponto, entre as extremidades, expressada a importância devida ao treinamento e condicionamento da região do core, região lombo, pélvico e do quadril. É a partir daqui que você produz força, acelera, desacelera e mantém sua postura. Se o centro for fraco, o movimento nunca vai ser tão eficiente quanto poderia ser. Qualidade de movimento é um ponto de partida. Em relação ao treinamento funcional, isso é muito importante ser considerado. Um movimento bem executado é um movimento bem executado. Um bom agachamento é um os pés no chão, em cima de uma bola, com 100 kg de carga nas costas. Os ângulos, a preocupação em relação à postura, não muda, independente do movimento. Então, se você quer ensinar movimento e quer que os movimentos aprendidos aí durante o treino sejam mais eficientes, qual que é o ponto de partida lógico? O ponto de partida lógico é que todos sejam feitos sempre da maneira correta. E daí, só reforçando essa ideia, em relação ao treinamento funcional, esse é o fator de diferenciação hoje. É quem consegue fazer da melhor maneira possível e gerem, assim, o melhor resultado. Treinar mais na posição em pé do que sentado deitado. Muito se fala em ação que pode ser, principalmente no treinamento sobrecarga, feito em relação ao treinamento funcional, mas tem uma mudança que é bem simples de ser feita e aplicada e que já traz resultados muito positivos. Quer fazer com que o seu aluno fique mais em pé do que sentado ou deitado. Se você fizer isso, o programa já vira muito mais específico e já se torna muito mais. Para fazer com que o programa de treino do seu aluno seja global, força, equilíbrio, velocidade, coordenação, fazer com que você olhe o todo, enxergue de forma eficiente todas essas capacidades físicas sendo estimuladas e atendidas de forma plena. Como a gente falou antes, você sempre vai ser tão forte quanto o solo mais fraco. Todos nós temos pontos a trabalhar. Você tem um caminho a ganhar em várias coisas. Quando você traz essa ideia para o aluno, e esse conceito, ele consegue, dia a dia, cada passo que ele ganha é um resultado que você entrega. Então, isso sempre fez e faz todo sentido para nós. Boas sessões de treinamento funcional são desafiadoras, independente de quem esteja fazendo. Você criar um ambiente onde eu tenho que vencer um desafio, realizar uma tarefa, muito mais do que sentar e fazer um exercício, onde minha cabeça está totalmente desconectada do que está acontecendo naquela hora, é também o que agrega bastante valor para todo esse processo. Usar o corpo de forma de atividades onde eu envolva múltiplas articulações e use tronco, membros superiores e membros inferiores nessas ações, a gente imagina que um bom programa de Core 360 trata o indivíduo como um todo e consegue ter um impacto além das sessões de treino. Consegue fazer com que, precisando melhorar, precisando conseguir fazer aquelas coisas, ele comece a fazer um pouco de tudo melhor. E por último, e mais importante de tudo, a gente, na verdade, gosta de tudo isso porque é legal, é simples assim. É bom de treinar assim, é bom de montar os treinos e pensar o treino dessa maneira, é bom ver as pessoas treinando assim. E quando você cria esse ambiente positivo, na verdade, tudo começa a melhorar. Bom,
A gente chega aqui no final, só uma ideia, na verdade essa é a sementinha que eu queria plantar. Essa semente eu quero plantar na cabeça de todos vocês. Daí, com essa semente, e considerando por que não, eu acho que você já tem um bom ponto de partida para ouvir o que vocês vão estar ouvindo o dia todo. Então você tem uma ferramenta do Google que chama Google Trends. Eles avaliam uma tendência em relação a qualquer assunto. O termo que eu usei, o primeiro foi o Functional Training. Então você percebe que desde 2007, nos Estados Unidos principalmente, você tem já uma demanda grande, com alguns picos aqui em relação a isso. Vocês, logo depois de mim, têm o melhor conteúdo de treinamento funcional hoje, por uma das pessoas que são, que é quem influencia, na verdade, o mercado de maneira global, o Randy, e ele realmente vai atestar o que eu estou falando. O treinamento funcional já tomou o mercado global hoje de uma maneira que não tem mais volta. Possivelmente você vai ter todo mundo no mundo fazendo isso em alguma instância num futuro muito próximo. Quando você vai para os Estados Unidos hoje, você tem menos oportunidade. Porque todo mundo, a gente usa o termo treinamento funcional, eu saio aqui de um traço de 2006 para trás para um traço de 2009 para trás. Então, basicamente, a gente está falando de uma história de 2 anos. A gente já falou com 3.500 e poucos professores que eu entendo que de alguma maneira aplicam isso no seu dia a dia. Qual que é a oportunidade aqui? Você tem o segundo maior mercado de academias do mundo e você tem um país que vai sediar a Copa do Mundo e a Olimpíada no futuro próximo. Então você possivelmente tem o maior mercado de fitness de um futuro próximo do mundo. Então, para fazer com que as oportunidades sejam aproveitadas no treinamento funcional, eu entendo que isso deve ser feito ontem. Você não tem mais muito tempo para tentar se diferenciar do todo, antes que o todo comece a fazer isso. Então, eu entendo que todos vocês estão aqui com real interesse, vocês fizeram investimento de tempo, dinheiro para estarem aqui, e eu também entendo que oportunidade, mas eu quero reforçar que a oportunidade existe, o bolo ainda é muito grande para dividir entre poucos, então quem realmente se interessar por isso e fizer disso a sua vida, enfim, entrar de cabeça nisso, a gente tem a convicção plena, pelos vários exemplos que a gente tem aqui do lado da gente hoje, mais de 80 colaboradores no Brasil, fora dele, que enfim, já fizeram isso a sua vida e já colhem os resultados, que treinamento funcional, no nosso caso, Core 360, de maneira clara, te ajudar a crescer na profissão e fazer com que você tenha os resultados disso para o seu trabalho, para a sua vida, para a sua família. O que eu fiz aqui, a gente vai tentar fazer, e depois nos intervalos do bater o papo, é o que a nossa empresa é. Na verdade, é um grupo de pessoas, todas que trabalham com treinamento funcional, que aplicam isso na prática e tentam interagir e influenciar o que a gente hoje já sabe como uma comunidade, da qual a gente entende que você já para que a partir desse tipo de conduta, enfim, trabalhando juntos, a gente vá lá alavancando as possibilidades e apresentando todas as possibilidades que o mercado, enfim, o nosso ramo, os nossos clientes dão para a gente hoje. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, pela disposição. Espero que vocês todos tenham um ótimo dia. Com satisfação passando para vocês. Aqui é o site Core 360, onde vocês conseguem falar qualquer tipo de informação. Galera, valeu! Obrigado!